Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 6, versículos 1 a 6, versículos 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti mesmo, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, só para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Vós, ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, só para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto desfigurado, triste, como os hipócritas, que assim o fazem para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus, a vocês que estão em casa e nos acompanham pelas nossas redes sociais. É graça divina, em meio a tantos sofrimentos, num tempo tão difícil, podermos iniciar esse tempo quaresmal. A quarta-feira de cinzas é como que a abertura solene desse tempo precioso. Faz parte da liturgia da igreja e de sua história, viver essa experiência de intimidade com o Senhor. Contemplar sua paixão, associar-nos aos seus sofrimentos e reconhecermos que, graças às suas chagas, fomos curados
como bem nos diz o profeta Isaías. Tempo forte de oração, um apelo à conversão. E a conversão não é um ato estático, miraculoso, que acontece num determinado momento. A conversão se dá a cada instante. Quando resolvemos seguir o Mestre, imitá-lo, quando nos configuramos a Ele, o Santo dos Santos. Conversão é algo que acontece a cada instante, na mente, no coração. Quando a nossa vontade se ajusta à vontade de Deus, e não aos nossos impulsos, aos nossos desejos. Por isso, na primeira leitura, o profeta Joel dizia ao povo de Deus no seu tempo: agora, diz o Senhor, agora, hoje, diz o Senhor a nós: voltai para mim. Que palavra! Voltai para mim com todo o vosso coração. Só essa frase daria para a gente passar muito tempo em silêncio meditando. Voltai para mim com todo o vosso coração. E o profeta apresenta as práticas quaresmais. Voltai para mim com jejuns, com lágrimas. Rasgai o coração e não as vossas vestes. Antigamente, as pessoas rasgavam suas vestes, vestiam-se de saco durante a quaresma. Era uma forma penitencial, exterior. O profeta diz: não rasgueis vossas vestes, rasgai antes vossos corações e submetei-vos ao vosso Deus. Observem a mudança substancial de aspectos exteriores. A palavra propõe atitudes interiores, mudanças que vêm de dentro para fora, no jeito de pensar e de agir. Essa é a prática penitencial que agrada a Deus. Se assim o fizerdes, Deus virá em vosso auxílio. Tocai a trombeta e dizei a Sião: convocai a assembleia, convocai a igreja, para que viva essa experiência intensamente. Que queira estar com o Senhor, em fidelidade a Ele, e não aos caprichos e aos desejos de quem quer que seja, dentro ou fora da igreja. Aproximai-vos do Senhor, procurai-o, enquanto Ele se deixa achar. Essa palavra sempre me levou a profundas meditações. Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Mas Deus não é sempre presente? Por que a palavra diz: procurai-o enquanto é possível? É porque nós estamos no tempo. E o tempo tem suas marcas: começo, meio, fim. O tempo é algo que vai passando. E o tempo é irreversível. Mas Deus não é tempo. Deus é a própria eternidade. Procurai-o enquanto é possível, enquanto Ele se deixa achar no tempo. E o tempo é a hora sua, é o agora, é o existir enquanto o corpo respira.
Não podemos deixar para depois, porque o depois já pode não existir, porque o tempo passa. Felizes os que o aproveitam bem, em vista da eternidade. Porque, de fato, o que dá sentido ao tempo, à existência, é que, mesmo sendo limitado, esse tempo carrega escondido o eterno. Como é belo, né? Viver assim, fazendo cada coisa como sendo a última, fazendo-as por amor e só por amor, porque desejamos algo que vai além do tempo, que é transcendente, que é eterno. Aí você vai compreendendo a preciosidade do tempo quaresmal. Um tempo específico para que as pessoas, os fiéis, ouvindo o apelo da igreja, façam penitência, jejuns, orações, busquem a conversão verdadeira para chegarem às alegrias pascais, na esperada esperança do que há de vir, a eternidade. Foi por isso que na segunda leitura, digo, no Salmo, a gente rezou, foi tão bonito a oração do Salmo, misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Este salmo é uma oração preciosa, sempre. Mas eu gostaria de sugeri-lo para que você o rezasse muitas vezes durante essa quaresma. Lavai-me de toda a minha culpa. Purificai-me de minha iniquidade. O Salmo 50. Expressão de um coração arrependido ante a realidade de sua consciência perturbada, pois assim vivia Davi, pois sabia muito bem o tamanho do pecado que cometera contra Deus. Misericórdia, Senhor, pois pecamos. É o refrão que a igreja associa a esse salmo. Que expressão apropriada para os tempos que vivemos. Porque pecamos. Deus não é o autor da morte. Livro da Sabedoria, capítulo 13. A morte é fruto do pecado, da desobediência, do afastar-se de Deus. Por isso Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Foi no começo, continua sendo, infelizmente. Pois aquele que veio até nós, o Filho unigênito do Pai, pelo seu precioso sangue, redimiu-nos, apagou nossos pecados. É teimosia e rebeldia humana permanecer no pecado. Na segunda leitura, São Paulo diz aos Coríntios, e diz a nós, na abertura desta quaresma do ano 2021, irmãos, sejamos embaixadores da graça divina, comunicadores ao mundo materialista, ateu em que vivemos, da graça que recebemos. Sejamos portadores dessa novidade, diante de um mundo secularizado, escravizado pelas vaidades, pelas paixões desordenadas.
Um mundo marcado pela idolatria do relativismo, do consumismo e da idolatria do sexo, do poder, do dinheiro. Deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. Como colaboradores de Cristo, olha, que palavra para você. Como mensageiros de Cristo, diz Paulo, eu vos exorto, não recebais em vão a graça que vos foi dada. Uma palavra direta aos batizados. Aqueles e aquelas que receberam a graça inefável da vida nova em Cristo, pelo batismo. Eu vos exorto, não deixeis ser em vão a graça que recebestes. É para você que está em casa. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez você não conheça o tamanho da graça que você recebeu. O seu batismo, o santo batismo. Lembrai-vos, diz Paulo, de Jesus Cristo. Lembrai-vos daquele que vos chamou das trevas à vida. Como a igreja deve exercer esse ministério em fidelidade à palavra, um desejo profundo de contribuir. Esta é a sua missão para a salvação de todos, para instaurar o reino dele, de justiça, de fraternidade, para que não hajam pessoas morrendo de fome, para que o ódio ceda lugar ao amor que ele nos trouxe. Fora disso, parece-me não ser a missão da igreja falar de outras coisas. E se somos chamados a sermos embaixadores de Cristo, sejamos portadores de sua palavra, na integridade como ele viveu e ensinou esta palavra aos seus discípulos. O Evangelho é quase que um resumo das duas primeiras leituras. É o convite à prática das experiências quaresmais. Mas começa com uma advertência. Vocês devem ter cuidado para não praticar a justiça, os atos de caridade, como os pagãos, como os hipócritas fariseus, que faziam as coisas por fazer. Vocês devem fazê-las só por amor. É a grande mensagem do Evangelho. Tudo o que fizerdes, fazei-o em nome de Jesus. Fazei-o por amor. Quem ama não quer aparecer. Pratica a caridade com alegria, como um gesto de solidariedade, como algo que brota de um coração cristificado, de uma vida interior profunda. Não tem os discursos demagógicos das ideologias do mundo. Não tem, não. Tem o silêncio do Mestre crucificado, por amor, que nos manda servir. Olhemos para os santos. Nesse contexto, não porque estão aqui, mas porque tem uma profunda admiração a São Vicente. Suas irmãs hoje estão aqui. É só olhar para os santos, como viveram a radicalidade do Evangelho, o que desejavam no coração. E olhando para eles, no início desta quaresma, nós pedimos que eles intercedam por nós,
para que também nós, nesse tempo conturbado, sejamos apenas servos por amor. Que não desejemos aparecer, que estejamos longe dos discursos demagógicos do mundo, das ideologias enganadoras, do materialismo ateu, que sejamos comunidades de comunidades, servos do Senhor Jesus, servindo-o nos irmãos mais pobres. Assim seja.